Isso mesmo, então. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Beleza. Sim. Vamos lá, então. A gente passou na aula passada sobre isso aqui, né? Só revisando, a gente falou sobre as classificações, sobre a rede de difusão, né? Aquela broadcast, a ponto, falou sobre os tipos de rede de acordo com a escala, PAN, LAN, MAN e WAN, né? A gente já falou isso tudo aí. E a gente começou a falar sobre hierarquia de protocolos, né? Falei com vocês que, basicamente, que a ideia de você ter uma hierarquia de protocolos é quando a gente está trabalhando com redes, né, de maneira geral, a gente tem uma série de questões que têm que ser tratadas, né, que demandam áreas de conhecimento muito diferentes uma da outra, né, inclusive. E que aí uma das saídas para você poder viabilizar a transmissão em rede é aquela velha ditado, vamos dizer assim, que se usa muito na engenharia, que é o dividir para conquistar, né? Ou seja, se você tem um problema muito grande para resolver e você tentar atacar o problema como um todo, você vai acabar que não vai conseguir resolver ele. Então, uma das estratégias mais adotadas aí na engenharia, de maneira geral, é você tentar transformar o seu problema grande em vários problemas pequenos, né? E aí esses problemas pequenos já passam a ser tratáveis. Então, eu tenho um negócio colossal para resolver, não vou conseguir, se eu dividir, vou ter vários probleminhas menores, aí eu trato cada um desses problemas individualmente. Ou dou para equipes que são especialistas naqueles problemas menores, para que eles possam resolver aquilo melhor do que eu resolveria se eu estivesse resolvendo tudo, né? Então, a ideia das camadas de rede é um pouco isso. Tipo assim, eles pegaram todas as questões que envolvem a transmissão de rede e dividiram esses problemas. Quando eu falo problemas aqui, não são problemas no sentido de, poxa, não tem como resolver. Não, problemas que eu estou falando é questões que têm que ser abordadas, né? Que têm que ser decididas como vão ser abordadas. Né? Problemas no sentido mais simples, assim, que são problemas fáceis de resolver. Alguns mais fáceis, alguns mais difíceis, mas questões que têm que ser tratadas. Né? E aí a ideia é que você vai pegar esses problemas, essas questões, e dividir em conjuntos, né? Agrupar elas em vários conjuntos que têm afinidade entre si. Ou seja, tem lá um conjunto das questões relacionadas com problemas físicos, né? Ou seja, qual é o cabo, qual é o conector, qual é o nível de tensão que eu vou usar ali, qual é o tipo de sinal, se é sinal elétrico, se é sinal óptico, ou se não vai ter cabo, se vai ser pelo ar, e que frequência que eu vou usar de transmissão, e qual a potência da transmissão, e qual a velocidade da transmissão, sei lá, todas essas questões aí, e são questões que estão relacionadas entre si. Já a questão de resolver qual é o melhor caminho para a informação sair de um computador que está aqui no Brasil e ir até um computador no Japão, passando por vários intermediários, não sei o quê, qual o caminho melhor a ser percorrido, isso já é uma questão de otimização, né? De você achar o melhor caminho. Não tem, é uma questão muito mais matemática do que física, do que uma questão de engenharia. Então, tipo assim, é uma outra classe de problema que não tem nada a ver com o cara que entende lá de qual é o melhor conector a se colocar num cabo, qual a melhor resistência do cabo, não sei o quê, ele não vai saber nada de, ou não necessariamente vai saber alguma coisa sobre mecanismos de otimização para se encontrar caminhos. E o cara que sabe alguma coisa disso não necessariamente vai saber alguma coisa sobre transmissão ótica em cabos de fibra ótica. Né? Então, a ideia de se dividir essas várias questões que têm que ser abordadas para que haja uma comunicação via rede, um dos motivos é esse, é você poder dividir em problemas menores para que equipes especializadas possam tratar e para que um problema que a princípio parecia insolúvel possa ser solucionado. Né? Além disso, existe uma outra vantagem em você dividir essas camadas. Quando você divide essas camadas, né, divide essas questões aí
que você envolvidas aí com redes em grupos, né, em conjuntos, que a gente vai chamar aqui de camadas, você permite que uma solução adotada de uma dessas camadas possa ser substituída por outra, sem que isso impacte nas demais camadas. Então, quando você cria camadas, você cria formas de você utilizar essa camada. Ou seja, vamos pensar na camada física, que é a mais baixo nível que a gente vai tratar mais aqui. Que é a camada que é responsável pelo cabo, pelo conector, pelo sinal que vai passar por esse cabo, potência, velocidade do né, velocidade de oscilação do sinal, qual é o sinal, se é um sinal senoidal, né, como é que se é sinal elétrico, se é sinal óptico, radiofrequência, como que é, né, e toda a determinação e toda a especificação desse sinal. Beleza. As demais camadas, se quiserem fazer uma transmissão usando essa camada física, ela vai ter uma interface, uma forma padronizada de se usar essa interface, dizendo essa camada dizendo o seguinte, olha, eu vou passar para ela quais são os bits, zeros e uns, e essa camada vai tratar de converter esses zeros e uns no sinal elétrico, ou no sinal óptico, ou no sinal eletromagnético, na forma que ele tem que ser, passando pelo cabo que tiver que passar. Bom, se hoje eu estou usando um cabo óptico e amanhã eu mudo para uma transmissão por radiofrequência sem fio, a forma das outras camadas dizerem o que vai ter que ser transmitido, qual a sequência de bits, pode continuar sendo a mesma. E eu mudo simplesmente o que eu estava fazendo na camada física. Então, quando eu divido em camadas, eu também crio soluções que podem ser, até certo ponto, independentes umas das outras. E aí eu posso trocar uma dessas camadas sem precisar mexer nas outras. Quando eu trato o problema como uma coisa só, muitas vezes você não modulariza o problema e aí as soluções acabam sendo muito dependentes uma das outras. E aí, se você troca uma coisa, você acaba tendo que trocar tudo, né? Ou seja, você mexeu lá no cabo, isso pode interferir em uma série de coisas que você não sabe bem o impacto que isso vai causar. Certo? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia de protocolos em si, né? Sobre as camadas de rede que a gente vai usar usualmente, né? A gente vai falar aqui em 7 camadas de rede, vamos falar sobre cada uma delas. Foram definidos por um órgão, vou falar daqui a pouco sobre ele. E só uma coisa que eu já tinha falado e não falei de novo hoje, é que em cada camada dessa, para fazer a tarefa que ela tem que fazer, tirando a camada física, que é simplesmente uma conversão de um sinal lógico para um sinal físico, né? Eu estou falando somente, não minimizando, não, porque a gente vai ficar um semestre inteiro, assim, boa parte do semestre falando sobre isso, então não é tão só assim, né? Mas nas demais camadas que envolvem questões lógicas, e a gente vai ver quais são essas questões lógicas, normalmente, para você fazer a tarefa que ela precisa fazer, você tem que adicionar ao dado que você está transmitindo algumas informações de controle, entendeu? Então, por exemplo, a camada de enlace, que é essa última aqui, aqui, ó, essa azulzinha, uma coisa que ela faz é controlar o erro, é verificar se houve erro de transmissão ou não. Como é que eu verifico se houve erro de transmissão ou não? Eu tenho que transmitir alguma informação adicional para que ele possa fazer umas contas lá e ver se teve erro de transmissão ou não. Que não vem bem ao caso agora como exatamente. Mas eu preciso, só com a informação, só com o dado a ser transmitido, eu não consigo. Eu preciso mandar informações adicionais para que eu possa fazer uns cálculos lá no destino da informação e ele consiga chegar à conclusão se teve erro de transmissão ou não. Tá certo? Da mesma forma, para você, por exemplo, saber qual o caminho que você tem que tomar, a camada de rede que faz isso, ela tem que saber, por exemplo, a quem se destina a informação. Então, você tem que botar uma informaçãozinha adicional. Além do dado que eu estou transmitindo, eu tenho que dizer para quem que ele se destina. Então, tem que ter uma informação adicional. Assim como na camada de transporte, sessão, apresentação, aplicação, eu sempre tenho que ter ali uma informação adicional aqui que diz como que essa camada faz para tratar o dado. Né? Eu tenho um dado, a camada de aplicação, por exemplo, é um servidor web. Então, eu tenho um dado aqui dentro, eu tenho que ter uma informação adicional para saber que tipo de dado é esse. É uma imagem? Isso aqui é uma página web? É uma página HTML? Isso aqui é um vídeo? Isso é um áudio? Para
para que o navegador web, quando receba, saiba como lidar com aquela aplicação. E mais outras informações de a qual seção pertence, algumas coisas assim. Né? Então, o dado especificamente, que é a imagem, a página HTML, por exemplo, no caso do servidor web, a gente chama de SDU, que é Service Data Unit. E aí isso aqui é SDU, PDU é um detalhe, tá? Mas é um dado. E aí depois, quando ele recebe esses dados de controle, que a gente chama de cabeçalho, que é uma informação adicional, é o cabeçalho da informação, é uma informação adicional que é colocada, né, para controle, isso tudo, conjunto do SDU, que são os dados, com o PDU, com o cabeçalho, formam o que a gente chama de PDU, que eu acho que é Pack Data Unit, se não me engano, que é o dado empacotado, vamos dizer assim, é o dado junto com o cabeçalho. Quando você passa para a aplicação de dados, de baixo, com a camada de baixo, ela trata toda essa informação aqui, da camada superior, como se fosse o dado a ser transmitido. Ela não entende o que aqui é dado, o que é cabeçalho, não, ela sabe que tem que transmitir isso tudo aqui, então ela coloca o cabeçalho dela. Então, para essa camada de baixo, isso aqui tudo é o SDU dela e o todo aqui é o PDU. Assim como para de baixo aqui, isso aqui, né, que é o dado com esses dois cabeçalhos, são o SDU dela e o todo é o PDU. Na última camada aqui, na camada de rede, por exemplo, isso aqui tudo, né, esses 4 cabeçalhos aqui com os dados, são o SDU dela e o todo é o PDU. Então, esse dado com os 4 cabeçalhos, ela trata como alguma coisa que tem que ser transmitida. Ela não sabe o que tem internamente. Quando isso é transmitido, cada camada vai lá, analisa o que ela tem que analisar lá com os cabeçalhos e tal, tira o seu cabeçalho e manda para a camada de cima, se tudo estiver certo. E isso vai fazendo para que você chegue no navegador, por exemplo, para que ele interprete a página HTML ou alguma coisa assim. Né? Se vocês olharem aqui, a camada de enlace é a única camada que, usualmente, além de ter um cabeçalho, tem uma informaçãozinha no final dela também, no final dos dados. Normalmente a informação fica só no cabeçalho, só no começo, antes dos dados. Na camada de enlace, normalmente ela fica no começo e no final. Quando a gente for falar de camada de enlace, a gente vai ver por que disso, tá? Tem a ver justamente com o controle de erros aí que eu falei com vocês. Vamos lá. Bom, serviços. Não, serviços aqui vamos pular aqui por enquanto. Vamos para a arquitetura de rede mesmo. Mostrei para vocês mais ou menos a ideia das camadas, né? Para que elas servem. E aí, quando se foi criar as primeiras redes, a galera começou a criar redes e desenvolver mesmo soluções, né, que utilizassem redes de dados e tal, começou-se a perceber que as pessoas tinham que sempre começar do zero, sempre tinham que pensar assim, tá, como que eu vou dividir isso? Quem vai fazer o que na minha rede? E como que isso vai ficar e tal? E aí, a ISO, né, imagino que você já tenha ouvido falar, International Standard Organization, que é a Organização Internacional de Padrões, né? É a mesma que cria os padrões de qualidade, vocês devem ter ouvido falar, ISO 9000, ISO 9001, tem padrões de segurança, né, que é o ISO 15000, 14.000, não lembro agora de cabeça. Tem vários padrões que eles criam, padrões de referência, que são como se fossem boas práticas, né? A ISO normalmente não cria padrões assim, tipo, leis, né, que você tem que seguir aquilo ali obrigatoriamente. Normalmente ela cria boas práticas, assim, recomendações, né, que devem ser seguidas. E aí a ISO criou um padrão chamado OSI, que é Open Systems Interconnection. Ela disse o seguinte, olha só, gente, eu não vou dizer para vocês como que vocês têm que implementar protocolos de rede, não. Como que vocês têm que implementar a rede de vocês, não. Mas eu vou dizer para vocês, vou dar para vocês um modelo de referência, que é um modelo que eu vou dizer que eu dividi aqui, eu criei 7 camadas diferentes e disse quais são as funcionalidades que devem existir em cada uma dessas camadas. O que cada uma dessas camadas deve fazer. E o que uma camada pode esperar da outra, então. Mas eu não vou dizer como que vocês vão implementar isso, não, porque aí cada um vai fazer do seu jeito. Eu vou dizer o que cada camada deve fazer. Então, por exemplo, ele não diz como que deve ser a camada física, como que devem ser os casos, mas ele diz o que tem que se especificar ali. E o que tem que se especificar é tão importante quanto dizer como fazer. Porque você organiza a casa. Porque quem segue esse padrão da ISO cria uma camada física e se depois, mais tarde, eu trocar totalmente a forma como eu faço as coisas na camada física, eu não impacto na camada de enlace. Porque a camada de enlace, ela espera um determinado comportamento da camada física, espera que a camada física faça uma determinada coisa que foi padronizada pela ISO. Certo? Então, esse modelo OSI,
que é o modelo de camadas OSI, né? Arquitetura OSI, é um modelo de referência, não diz como você implementar as coisas, só diz o que cada camada tem que ser implementado, mas é usado muito como referência no mundo de redes. Então você fala, eu tenho as 7 camadas do modelo OSI, tá certo? A camada física, são aquelas que a gente falou, de física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Né? Aí são os princípios que eles utilizaram para criar 7 camadas, que uma camada tem que ser sempre criada onde houver necessidade de um grau de abstração ou outro grau de abstração. Ou seja, tem algumas características que são diferentes do que está sendo abordado pela camada anterior. Cada camada tem que executar uma função muito bem definida. Os limites da camada devem ser escolhidos para minimizar o fluxo de informações pelas interfaces, ou seja, uma camada não tem que ficar dependendo tanto da outra assim. E o número de camadas deve ser grande o bastante para que as funções distintas não precisem ser colocadas na mesma camada e pequeno o suficiente para que a arquitetura não se torne difícil de implementar. Né? Então, tipo assim, você tem que tentar achar uma quantidade de camadas aí. E eles acharam 7 camadas, certo? O modelo OSI, então, o modelo de referência, como eu falei, ele só fala o que cada camada deve fazer, e não como ela deve fazer. E aí, começando de baixo para cima, né, da camada mais inferior, mais próxima do hardware, para mais superior, mais próxima do ser humano, né, a primeira camada do modelo OSI é chamada também de camada física. Ela é chamada de camada física porque tem tudo a ver com o que ela faz, né? A função da camada física é assegurar o transporte de bits através de um meio de transmissão. Então, é você garantir que uma certa sequência de bits vai conseguir ser transmitida através de um meio qualquer, seja ele qual for. Seja o ar, seja o cabo de cobre, seja um cabo óptico, seja água, sei lá, né? Se você quiser transmitir pela água, né? Hoje em dia não tem, eu me lembro assim, grandes transmissões pela água não, mas imagino que tem em algum momento. Não importa, tá certo? Você ele não especifica quando o que deve ser feito, qual meio que pode ser ou não utilizado, mas o que deve se fazer, né? Então a principal função da camada física é isso. Eu dou a quantidade, os bits a serem transmitidos, ele dá um jeito de transmitir para mim de um lado para o outro. E aí, para que isso seja possível, você tem que a camada física ela acaba tendo que especificar quais são os níveis de tensão, qual o tempo de cada bit, quanto tempo cada bit demora para ser transmitido, como é que são as interfaces elétricas, mecânicas, né, os conectores e tal, qual a quantidade de pinos de cada conector, qual o sentido da comunicação, qual a frequência do sinal utilizado, qual é o sinal utilizado, qual a potência, tudo isso. Isso é importante para quem está especificando a camada física. Quem vai especificar outra camada não precisa nem saber nem quer saber qual o nível de tensão que está se usando ali. Eu quero saber que eu vou entregar a quantidade de bits e ele vai transmitir para mim. Então, a próxima camada, que é a camada de cima, a camada de enlace, ela parte do pressuposto que a camada física transmite os bits para ela. Então, ela não tem que se preocupar em como que os bits vão sair de uma máquina e ir para uma outra máquina que pode ser para onde eu posso transmitir diretamente, né? Para máquinas que estão ligadas diretamente. Então, a camada de enlace ela começa a se preocupar com outras coisas, partindo do pressuposto que os bits já estão sendo transmitidos sem problema nenhum de um lado para o outro, certo? E aí, o que a camada de enlace faz, então? Transmite quadros entre duas máquinas ligadas diretamente, transformando o canal em um enlace de dados confiável. O que isso significa? Isso significa que a camada física ela transmite uma sequência de bits. Sequência de bits não tem sentido nenhum, é só um fluxo de bits. São alguns bits um atrás do outro. A camada de enlace, ela organiza esses bits em um quadro. Um quadro é o nome que é dado para um pacote de dados, para uma mensagem estruturada na camada de enlace. Para você não falar assim, uma mensagem ou um pacote da camada de enlace, você fala um quadro. É a mesma coisa. Então, você diz o seguinte, para uma determinada mensagem que uma máquina esteja mandando de uma para outra, a camada de enlace ela é capaz de, recebendo esse fluxo de bits da camada física, dizer onde começa a mensagem, onde termina a mensagem. Ela consegue saber fazer o que a gente chama de enquadramento, saber onde começa a mensagem, onde termina a mensagem. Imagina que eu estou recebendo um monte de bits, um atrás do outro. Como é que eu sei onde começa uma mensagem e termina uma mensagem, e aí começa outra mensagem? Como é que eu sei que não é tudo uma mensagem só grandona? Então, a camada de enlace tem algumas técnicas para você tentar e conseguir
dizer onde começa e onde termina um pacote de dados, né? Ela serve também para regular o tráfego. Ela é uma das responsabilidades da camada de enlace é regular o tráfego. O que significa regular o tráfego? Significa que se eu tenho uma máquina transmitindo e outra recebendo, eu tenho que controlar para que a máquina que esteja transmitindo não transmita a uma velocidade muito mais rápida do que quem está recebendo consegue receber. Então não adianta nada eu sair transmitindo que nem um doido se quem está recebendo não tem capacidade de receber naquela mesma velocidade que eu estou transmitindo. Então a camada física não cuida muito disso não, mas a camada de enlace cuida disso. A camada de enlace vai falar, opa, dá uma freada aí na transmissão, para um pouquinho, relaxa, respira fundo, porque quem o cara está recebendo lá não está dando conta de processar tudo na velocidade que você está transmitindo não. Beleza? Outra função da camada de enlace é detectar a ocorrência de erros na camada física. Então, se houve algum erro de transmissão pela camada física, a camada física não vai saber. A camada de enlace vai saber, porque esse tratamento de erros, normalmente, é um tratamento lógico. Eu olhar a sequência de bits que eu recebi, fazer algumas contas com ela, para ter certeza de que foi realmente o que foi transmitido. Isso tem a ver com algumas continhas que são feitas, a gente vai ver quando a gente estiver falando na camada de enlace. Né? E, por último, em redes de difusão, em rede ponto a ponto isso não acontece. Mas em redes de difusão, que são aquelas redes que um transmite e todo mundo recebe, eu tenho muita gente ligada umas às outras, né, usando o mesmo meio de transmissão. Então, eu tenho que ter alguma forma de controlar o acesso ao meio. Se eu tenho 10 máquinas e todo mundo pode transmitir ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que não vai todo mundo transmitir ao mesmo tempo. Porque se todo mundo transmitir ao mesmo tempo, eu não vou conseguir ouvir o que está acontecendo, o que está sendo transmitido. Então, eu tenho que, de alguma forma, tentar controlar essa transmissão, para que só um transmita de cada vez, por exemplo. Certo? Isso é o a gente chama de controle de acesso ao meio. Não pode todo mundo acessar o meio ao mesmo tempo. Não pode todo mundo transmitir ao mesmo tempo. Tem que, de alguma forma, e existem várias formas de fazer isso, você tem que ter alguma forma de você controlar para que só um transmita de cada vez. Então, a camada de enlace, dado que ela fez isso, né, ela só consegue fazer isso porque tem uma camada lá embaixo que eu passo os bits para ela e ela se vira para transmitir. Mas a camada de enlace, uma vez que ela consiga fazer tudo isso aí, você já consegue pegar uma mensagem, que é uma sequência de bits, uma mensagem fixa, uma quantidade de bits fixa, e mandar de uma máquina para outra que esteja ligado diretamente. Porque se tiver mais de uma pessoa querendo transmitir ao mesmo tempo no meio, ela vai cuidar disso, para que a sua mensagem chegue no destino. Se tiver erro, ela vai cuidar disso também. Ou ela vai detectar que aconteceu o erro, e aí ou você vai retransmitir, ou o erro vai ser corrigido, aí a gente vai ver a possibilidade disso acontecer. Ela vai garantir também que se você tiver transmitido mais rápido que a máquina que está recebendo consiga receber, que isso vai ser controlado. Então, a camada de enlace permite que haja comunicação de uma forma confiável porque eu estou controlando os erros, né? De alguma forma eu vou retransmitir se tiver problema, alguma coisa assim. Eu vou permitir a comunicação entre duas máquinas que estão ligadas diretamente. Então, uma vez que a camada de enlace esteja implementada, você consegue garantir que duas máquinas que estão ligadas diretamente uma com a outra, eu consigo ter comunicação entre elas. Comunicação com sucesso, sem incidência de erros, né? Até aí que a gente vai estudar nessa disciplina, tá? Que é a camada de enlace. Até aí, isso é responsabilidade das placas de rede. Normalmente está implementado lá em hardware. Difícil dizer hoje em dia que está implementado em hardware, porque muitas vezes está implementado em software no hardware, né? Muitas vezes boa parte do que antigamente era implementado totalmente em hardware está rodando um processadorzinho lá dentro da placa de rede, mas no fundo tem um software lá fazendo tudo funcionar, né? Mas eu quero dizer que está implementado em hardware porque está na placa de rede, né? Normalmente, não está no sistema operacional. A partir da próxima camada... Eita, tem um erro aqui na apresentação. A camada de enlace e enlace de novo, não tem de rede. Estou vendo aqui que faltou a camada de rede. A camada de rede, não está aqui, mas eu vou falar nela. É a camada acima da camada de enlace, a partir da qual as coisas estão implementadas nos sistemas operacionais mesmo. A camada de rede está implementada no Windows, no Linux, o que quer que seja. A camada de rede, então, ela vai implementar algumas funções adicionais em cima, partindo do pressuposto que máquinas que estão ligadas diretamente já conseguem se comunicar, porque a camada de enlace já permite isso. E, por sua vez, a camada física viabiliza que isso aconteça. Então, a camada de rede, ela vai colocar funcionalidades a mais, além da mera comunicação entre duas máquinas que estão diretamente interligadas. Que funcionalidade a mais?
A mais importante é permitir a comunicação entre máquinas que não estão ligadas diretamente, certo? Então, a camada de rede vai permitir que duas máquinas que não estão ligadas diretamente se comuniquem. A camada de enlace ela só controlava a comunicação entre duas máquinas que estão ligadas direto. E a camada de rede não. A camada de rede ela vai permitir que a informação percorra um caminho até chegar ao seu destino. E aí, para que isso funcione, ela não tem que se preocupar com detalhes de transmissão entre máquinas que estão conectadas diretamente. Então, se eu tenho uma máquina A que está ligada a uma máquina B e a máquina B está ligada a C, a camada de enlace permite que A se comunique com B e que B se comunique com C. A camada de rede vai permitir que A se comunique com C através de B. Então, A não tem que se preocupar em como... Então, então a camada de rede não tem que se preocupar em como que a comunicação entre A e B vai acontecer, ou B e C. Ela tem que se preocupar em descobrir de alguma forma que para chegar até C ela tem que passar por B. Então aí basta ela pedir para a camada de enlace, transmite essa informação para B aí para mim. E aí quando chega em B, a camada de rede de B fala assim, opa, eu recebi, mas isso aqui não é para mim não, é para C. E aí ela repassa para C. Então a camada de rede é responsável por essa comunicação fim a fim. Comunicação entre o destino e a origem e o destino, que podem não estar interligados diretamente. Então, para que isso seja possível, a camada de rede ela precisa de duas funções muito importantes. Ela precisa. Uma função é encontro de caminho, né? Encontrar o melhor caminho até o destino. E a segunda função a segunda responsabilidade importante da camada de rede é você ter um endereço único para cada máquina. Porque eu falo assim, vai para esse aqui que é o melhor caminho para esse destino. Tá, mas quem é esse destino? Então tem que ter alguma técnica, alguma forma de endereçar as máquinas, de dar endereços para as máquinas. Né? A camada de rede, então, tem essa responsabilidade de permitir que máquinas que não estão ligadas diretamente se comuniquem. Beleza? Bom. Depois da camada de rede, eu tenho a camada de transporte. A camada de transporte, então, ela pressupõe que duas máquinas que não estão ligadas diretamente já conseguem se comunicar, porque a camada de rede já faz isso. Então, ela vai adicionar alguma funcionalidade, né? Ela vai adicionar alguma funcionalidade a mais. Qual é a funcionalidade principal da camada de transporte a mais? É fazer um novo controle de erros, porque todo o controle de erros, verificar se teve erro de transmissão ou não, retransmitir ou corrigir se for o caso, todas elas não são 100% garantidas. Não existe controle de erro 100% garantido. Então, você tem pequena incidência de erros, mas não total isenção de erros. Não tem. Você diminui a incidência de erros, mas você não elimina a incidência de erros quando você habilita qualquer tipo de controle de erros, certo? Então, a camada de transporte, ela só para garantir mesmo, ela vai lá e verifica o erro de novo. Só que ela verifica o erro fim a fim, ou seja, a camada de enlace, a cada passo que a máquina, que acontece uma transmissão, a cada passo que acontece uma transmissão, ela verifica se teve erro ou não. A camada de transporte, ela vai dar uma olhada, ela vai pegar a informação que saiu lá da origem e vai ver aqui no destino se teve erro de transmissão ou não. Beleza? Então, a camada de transporte vai fazer isso. E, além disso, ela vai fazer outra coisa também. Ela vai garantir que as informações que foram transmitidas cheguem, né, na ordem correta de transmissão. Como assim? Imagina que eu esteja transmitindo um arquivo de uma máquina para outra que não está ligado diretamente. O arquivo tem um tamanho grande. Quando você transmite isso para uma rede, você pica esse arquivo em vários pedaços pequenininhos, certo? Você não transmite o arquivo todo de uma vez, não. Você divide ele em vários pacotes, em várias mensagenzinhas pequenas e transmite cada uma dessas mensagens individualmente. É isso que acontece nas redes de maneira geral. Por que você não transmite o dado todo de uma vez? Você não transmite o dado todo de uma vez porque senão você não dá oportunidade para outros transmitirem. Imagina que eu estou transmitindo um arquivo de 1 GB, vai demorar não sei quantos minutos lá para transmitir. Poxa, se eu fizer isso, ninguém mais consegue fazer nada durante esses vários minutos aí que a coisa está acontecendo. Não, assim que se faz. Você pega esse arquivo de 1 GB, divide em vários pedacinhos de 1K, 1K e meio, mais ou menos, e transmite um deles de cada vez. Que aí você dá a oportunidade que entre a transmissão do primeiro pedaço e do segundo, alguém possa
transmitir alguma coisa também, que as coisas aconteçam ou parece que estão acontecendo ao mesmo tempo, várias transmissões ao mesmo tempo, né? Então, como eu divido em vários pedacinhos, e podem ser milhares ou até milhões de pedacinhos diferentes, pode acontecer deles não chegarem na mesma ordem que eles foram transmitidos. Por quê? A gente pode fazer um paralelo entre uma rede de dados e o sistema viário, né? As ruas e rodovias que a gente tem aí no país. Ou seja, você nem sempre tem um caminho só para chegar até o destino, né? Então imagina que você e um amigo saem daqui e vão para o Rio de Janeiro de carro, tá? E aí você saiu e foi pela, vocês dois saíram juntos, não, saíram juntos não, saiu um e logo depois saiu o outro. E aí até se perderam de vista. Um saiu primeiro, o outro saiu um pouco depois, e se perderam um pouco de vista um do outro. E aí o seu amigo vai pela terceira ponte, vocês dois ligaram o Waze, ele vai pela terceira ponte e ele, na hora que ele entra na terceira ponte, o Waze começa a apontar lá que teve um acidente na terceira ponte. E aí você não entrou na terceira ponte ainda, você vê que teve um acidente na terceira ponte. Você fala o quê? Opa, não vou pela terceira ponte não. Estou saindo aqui de Vitória, né? Estou indo para o Rio de Janeiro, não vou pela terceira ponte não. Eu vou pela... Vou Vitória Rio não, vamos ficar mais fácil. Vitória Guarapari. Não vou pela terceira ponte, não. Vou pela segunda ponte. Vou pelo centro, que não é o caminho mais longo um pouco, mas já que teve um acidente na ponte, eu vou. E aí você que saiu depois, você vai pela segunda ponte porque você viu que a primeira ponte está congestionada. Seu amigo, quando ele descobriu que a terceira ponte estava congestionada, ele já estava lá. Então, ele ficou preso na terceira ponte, você chegou no centro, você foi pela segunda ponte, você chegou em Vila Velha já foi para lá, já está chegando na rodovia do Sol e ele ainda está saindo da terceira ponte. Então você passou na frente dele. Você saiu depois, mas você vai chegar primeiro em Guarapari. Porque vocês foram por caminhos diferentes. Porque quando ele foi primeiro, aparentemente não estava congestionado. Quando você foi, já estava e você foi para outro canto. Né? Isso acontece nas redes. Então, às vezes, um pacote que você transmite antes chega depois do que um que você transmite depois. Então, a camada de transporte ela é responsável por numerar esses pacotes, essas mensagens. E se elas chegarem fora de ordem, ele coloca na ordem. Para que o arquivo, por exemplo, que você esteja transmitindo possa ser reconstituído na ordem correta. Tá certo? Então, isso é uma função muito importante na camada de transporte. Dado, então, que isso acontece, que essa comunicação fim a fim acontece, tudo na ordem certa, tudo perfeitamente, a camada de sessão faz uso disso, então, e aí ela tenta controlar a sessão. Quem fala, de quem é a vez de falar, de que, né, sincroniza operações em banco de dados, sei lá, tenta sincronizar operações que podem acontecer de forma distribuída. É bem genérico aí o que ela faz. A camada de apresentação, dado que isso aí tudo está resolvido, ela transforma a sintaxe dos dados, transforma a forma de se representar os dados sem que isso impacte no que o dado está representando. Então, ela pode permitir, por exemplo, que você, por exemplo, a camada de apresentação poderia permitir a criptografia dos dados. Muda a forma de representar os dados sem mudar o dado em si. E aí, quando chega no outro lado, você descriptografa o dado porque você está voltando para a forma de representação original. Você poderia, por exemplo, compactar o dado. Compacta o dado, do outro lado você descompacta o dado. Você poderia ter uma forma padronizada de representação de textos, representação numérica e o que quer que seja. Camada de apresentação, então, ela mexe na forma como os dados são representados. Seja simplesmente uma representação de números, textos e tal, ou então uma compactação ou alguma coisa assim. Só um minutinho aqui, pessoal.
Desculpa, pessoal. Então, essa última camada que a gente estava falando, a camada de apresentação, então ela faz essa forma como você vai representar os dados, pode mexer nessa forma como vai representar os dados. E por último, a camada de aplicação pega isso tudo de mão beijada, isso tudo resolvido, e já tem os protocolos necessários para o usuário. Por exemplo, um protocolo para você saber, é o protocolo que usa para se representar e-mail, para você saber de quem é o e-mail, para quem que é o e-mail, quando ele foi enviado, e essas coisas todas, saber se tem anexo, não tem anexo, como representa o anexo, como não representa o anexo. Um protocolo sei lá, para páginas web, e aí você tem para saber o que é a página web, quais são os componentes da página web, como você formata a página web, o HTML todo faz parte do protocolo lá, da camada de aplicação que diz respeito à web, né? Então, a camada de aplicação tem essas várias implementações das aplicações em si, né, que vão utilizar a rede. Né? Então, essas são as 7 camadas, né, do modelo de referência OSI, que é o modelo OSI que a gente chama. A camada física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Só que aí, na hora que os caras forem implementar isso de verdade numa rede, os caras olharam para essas 7 camadas aí, física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação, e falaram, caramba, é muita coisa isso aí. Vamos começar a implementar? Vamos embora, vamos implementar isso aí. Beleza, camada física, bem, camada de enlace legal, camada de rede legal, camada de transporte. Aí olharam para a seção e falaram, pô, camada de seção é aquela que cuida, quem vai falar primeiro, quem não vai, cuida das aplicações em paralelo que podem acontecer e sincronizar isso tudo. Cara, não é, sei lá, não é toda aplicação que precisa disso, não. Tem aplicação que é simples, não precisa disso tudo. Então, foi o seguinte, esquece esse negócio de camada de seção, tá complicando muito a nossa vida. A apresentação você pode representar os dados melhor, você pode compactar, você pode ter criptografia. Porra, não é tudo quanto é aplicação que tem disso também, não. Porra, então tá complicando muito a vida da gente, tira isso aí também. E aí, quando implementaram, na vida real mesmo, essas camadas, eles acabaram ignorando a camada de seção e apresentação. E falaram o seguinte, pensaram o seguinte, se alguma aplicação precisar de criptografia, se alguma aplicação precisar de compactação de dados, se alguma aplicação precisar de representar os dados de determinada forma, ou precisar de controlar uma sessão, ela que faça isso. Porque as aplicações mais simples que não precisam não tem que ter isso implementado, vai simplificar a vida. Então, se simplificou o modelo para um modelo em que a camada de sessão e apresentação não existe e elas ficaram inseridas ou juntaram com a camada de aplicação. Né? A camada física e enlace eles mantiveram. Né? Se você olhar aí no modelo, você vai ver que é um modelo de 4 camadas. Né? Acesso à rede, internet, transporte e aplicação. Esse é o modelo, são as camadas que a gente chama de camadas TCP/IP, da implementação TCP/IP, que é a principal implementação de rede que a gente tem hoje em dia. Aqui, a camada de aplicação ela engloba sessão, apresentação e aplicação. A camada de rede, ela oficialmente passou a se chamar internet, mas a gente ainda chama rede, tá? Todo mundo chama mais de rede até do que internet. Internet é interrede em inglês, né? Mas muita gente ainda chama de camada de rede mesmo no TCP/IP. E enlace física, eles chamaram de acesso à rede simplesmente porque a iniciativa do TCP/IP foi uma iniciativa do pessoal de software, né, para implementar softwares, né, protocolos em software para redes. E aí essa parte de acesso à rede, que é a camada de enlace física, deixaram para quem cuida de hardware, para os fabricantes de placa de rede. Falaram, não, vamos chamar isso aqui de acesso à rede, porque a gente não vai se preocupar com isso não. Mas continua existindo camada física e camada de enlace. Então, o protocolo TCP/IP, a grande diferença dele para o modelo OSI é essa junção das camadas de sessão, apresentação e aplicação e uma camada só de aplicação. Então, no fundo, ninguém mais fala em camada de sessão e apresentação. Todo mundo fala em camada física, enlace, rede, transporte e aplicação. Ponto final. Né? Porque o TCP/IP fez assim e todo mundo adotou isso também, porque ele é a grande referência de rede que a gente tem hoje em dia. E aí, esses nomes são muito usados, e esses números, essa numeração aqui também é muito usada. Então, se usa muito, fala assim, vou fazer isso aqui na camada... Esse problema é onde? É na camada física. Então, esse problema é onde? Na camada 1. É na camada 2, é na camada 3, é na camada 4, ou na camada 4 ou de transporte, ou então é na camada 7, ou então de aplicação. Nota que, mesmo no TCP/IP, por mais que a gente tenha ajudado sessão, apresentação e aplicação em uma camada só, a camada de aplicação ainda é referenciada como camada 7.
simplesmente não tem camada 5 e 6, mas a gente usa muito no dia a dia camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 e camada 7. 5 e 6 meio que morreram com o tempo, ninguém usa para nada. Então, até aqui, quando eu estava falando das responsabilidades da camada de sessão e apresentação, eu falei meio rápido, meio batido, porque ninguém usa, certo? Quando você precisa de alguma funcionalidade de sessão ou de apresentação, as aplicações é que implementam isso, beleza? Professor? Diga. Deixa eu ver se eu entendi aqui, que eu tenho uma curiosidade há muito tempo. Não, deve perguntar, diga. Na questão do HTTP, né? Numa Ah, sessão. o HTTP é um protocolo de aplicação da camada 7. Aplicação. A parte de autenticação, o controle de fluxo daquilo que está autenticado ou não, da sessão criada, do logout, login, está feito na camada de sessão ali? Não, logout, login de clientes, coisa assim, é camada de aplicação. Seria na camada de sessão, mas não existe camada de sessão. Entendi. Mas aí, então... Ela é uma camada teórica, na prática ninguém implementa. Então, ela faz parte do protocolo HTTP, que é um protocolo de aplicação da camada 7. Entendi. Então, a aplicação abarca a questão da sessão. Isso aí, abarca a questão da sessão e de apresentação. Então, por exemplo, quando você tem que ter criptografia, você usa o HTTPS, que faz tudo parte da camada de aplicação. Teoricamente, se você usasse mesmo o modelo OSI e tal, essa parte de segurança estaria toda na camada de apresentação, que é a criptografia. Essa parte de controle de login e logout estaria toda na camada de sessão. Sessão, beleza. Entendeu? Mas assim, a grande maioria das vezes você não, pelo menos quando foi pensado, e até hoje também, nem sempre você tem PC de criptografia, nem sempre você precisa de controle de sessão. Então resolveram simplificar e deixar isso para cada aplicação cuidar do seu. Entendeu? Então isso faz parte do protocolo, acaba fazendo parte do protocolo de aplicação. Tranquilo? Claro aí a diferença entre o modelo OSI e o TCP/IP? Na verdade, a gente vê duas diferenças entre o modelo OSI e o TCP/IP. A primeira é que o modelo TCP/IP, a camada de aplicação é uma merge, né? Uma junção dessas três camadas. A segunda é que o TCP/IP é um modelo que efetivamente foi implementado. E esse dia aqui é só um modelo de referência, né? Não é só serve para referência. Aqui tem os protocolos mais, talvez mais assim conhecidos ou mais utilizados em cada uma das camadas, né? Na acesso à rede física, Enlace, o Ethernet, o Framelay PPP, o Wi-Fi. No internet, que é na camada de rede, o IP, né? O protocolo IP. A gente fala TCP/IP, mas TCP é um protocolo, IP é outro. IP é um protocolo de rede. Tem outros protocolos que fazem parte da solução TCP/IP, das camadas TCP/IP, que são ARP e CMP. Em transporte, eu tenho o TCP, que é o que dá nome ao TCP/IP, mas também tem o UDP, que é um outro protocolo. Aplicação, eu tenho DNS, HTTP, Telnet, SMTP, POP, MAP. Esses três, SMTP, POP e MAP, são de e-mail. DHCP, que é para concessão de endereços. SSH, para acesso seguro. FTP, para transferência de arquivos, né? DNS é para resolução de nomes. Mas são protocolos que a gente não vai ver nesse curso. Nesse curso a gente vai ficar por aqui. Aqui na parte de físico e enlace, né? Como a gente já tinha falado. Beleza? Dúvidas até agora aí, pessoal? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui um segundinho. Vou fazer uma pausa aqui para fazer uma chamada logo. Senão depois eu acabo esquecendo. Como fez uma pausa em assuntos, vou fazer uma chamada aqui porque não interromper um assunto no meio.
Demorei um pouquinho a entrar no Liceu aqui, mas vou fazer a chamada. Chamada eu vou fazer naquele esquema, tá? Eu vou olhando aqui que é mais rápido, né? Tipo... Tipo assim, Alexandro tá aí, Arthur tá aí, Bruno tá aí, Carlos Eduardo tá aí, Carlos Renato também, Caroline não está, Jemerson não está, Luiz está, Felipe Gomes está, Felipe Serafim também está, Gabriel Félix não está, e Érico também não está, Jonathan está, João Paulo está, Kevin está, Letícia está, Luan não está, Lucas Bastos está, Marcos Vinícius está, Matheus Alexandre está, Ronaldo está, Vinícius Fonseca está e Vinícius Gonçalves também está. Beleza. Então, assim, só para frisar, quem não está e tomou falta, né? Se alguém tiver aí, pode falar. Caroline, Érico, Luan. Beleza? Vamos lá, então. Ô, João Paulo, eu não estou fazendo mecânica estática, não, isso eu sei. Vai responder sua pergunta aí, se alguém está fazendo. Boa noite, professor. Obrigado. Pessoal, não, eu só quero saber se alguém está fazendo, porque trocaram uma da disciplina da minha grade. Aí, se alguém estivesse fazendo, poderia me passar o link da aula, porque eu não recebi ainda. Não está ainda no meu AVA. Pro segundo horário aí, né? É positivo. Então, Obrigado, pessoal, professor. se alguém tiver aí, coloca aí, pode colocar aí no chat aí, que aí ele dá uma olhada, né? Beleza? Eu não tenho aqui não, senão eu te passava. Obrigado. Bom. Ô, professor, esse Oi. é o link da aula agora? Esse vai ser o link da aula? Vai ser o link da aula a princípio, sim. É porque tá escrito aí, ó, porque tá meio bagunçado, né? Por enquanto, sim. É porque tava eu peguei um no AVA, parece que esse aqui é outro. Não, esse é o do AVA, que tá no AVA. A gente mudou, não é o mesmo da primeira semana, mas é o desde a segunda semana é o mesmo. Vou ver aqui. É o que tá lá, é o que tá lá. Tá, valeu. Bom. Vamos lá. A gente falou das camadas aqui então, né? Que aconteceram aí. Só é uma última coisinha aqui por hoje. Uma última coisinha que demora uns minutinhos aqui, né? Até o final da aula, mas só uma última coisinha por hoje aqui, que é mais a título de curiosidade. Até que é importante para a gente entender, para a gente ver o que a gente vai estar atuando, né? A gente vai nessa disciplina atuar nessa parte aqui de enlace e física. Que nem eu falei com vocês, essa parte aqui de rede, transporte e aplicação, sessão e apresentação não existem, né? Mas rede, transporte e aplicação, vocês vão ver na disciplina de redes que vocês têm, né? Mas aí a gente primeiro vê essa parte física e de enlace. Principalmente física. A gente vai falar muito de parte física, que é muito mais complexa do que a parte de enlace. Mas só para a gente ter uma noção, para a gente saber onde situar e tal, boa parte do que a gente vê aqui no fundo acaba estando... envolve a internet, né? Ou seja, a gente vai aplicar na internet. Então, é só um históricozinho de como que a internet surgiu, só por uma curiosidade, mais do que tudo. Só dizendo que a internet não é uma rede propriamente dita, é um conjunto de redes com protocolos e serviços comuns, ou seja, são várias redes interligadas, né? Internet quer dizer isso, né? Interrede, né? Interligação entre redes. E que teve as suas origens no final da década de 50. Ela não se chamava assim desde o começo. Ela, inicialmente, a mãe, vamos dizer assim, vou dizer o pai e a mãe, porque é a, né? É a ARPANET, foi a precursora da internet. A ARPA é uma agência americana, que é Advanced Research Projects Agency. É uma agência de projetos americana, projetos
projetos avançados de pesquisa, né? Uma agência de pesquisa americana, que criou a sua própria rede, a ARPANET, né? Rede da ARPA, que é uma rede de pesquisa muito voltada para a defesa, né? Para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é o DoD, né? Department of Defense americano, ele financia muitas pesquisas nos Estados Unidos, entre várias universidades, porque eles têm interesse em ter tecnologia, né, que no final ajude na defesa do solo americano, né. Então eles eles investem muito em pesquisa, né. Nos últimos anos diminuiu aí um pouco e tal, mas eles sempre investiram historicamente muito em pesquisa. E aí nessa época eles resolveram criar uma rede entre universidades americanas que tinham contratos com o Departamento de Defesa, né, que tinham projetos financiados pelo Departamento de Defesa. O objetivo disso sempre foi, né, da ARPANET, era evitar, na época você tinha uma preocupação, né, no começo da Guerra Fria, isso aí, você tinha uma preocupação de um ataque soviético, né, que pudesse acontecer nos Estados Unidos, e aí se você olhasse como que funcionava isso aqui, na figura esquerda é como funcionava o sistema telefônico nos Estados Unidos nessa época. Você tinha, e que é o sistema telefônico até hoje, né, você tem várias casas, residências, vários aparelhos telefônicos que ficam interligados a uma central que atende uma certa região. E essas várias centrais ficam ligadas numa central que atende uma região maior ainda. Então, por exemplo, você pegar aqui em Vitória, na Grande Vitória, né? Até a Grande Vitória eu sei que é assim. Você tem os telefones do bairro ligado numa centralzinha do bairro, e essas centrais de bairro, elas são ligadas numa grande central que, eu não sei se ainda mas até alguns anos atrás, ficava na Rua do Rosário, lá no centro de Vitória. Então, assim, você quer acabar com a ligação da Grande Vitória, se bobear até do Estado, tá com a bomba lá na central do Rosário, no centro de Vitória, que tudo isso aqui fica isolado, tá certo? Então, é uma coisa muito hierarquizada, você tem, assim, uns pontos ali que se você destruir aquilo ali, já era. E quando você tem uma rede, a ideia da ARPANET era que você pudesse criar uma rede com múltiplos caminhos. Então, se você não tem ninguém aqui que é central, então se você for lá e explodir esse cara aqui, todo o resto da rede ainda pode se comunicar. Então eles queriam acabar com essa forma de comunicação, ou pelo menos ter uma alternativa para que se tivesse um bombardeio, se tivesse alguma coisa assim, quem tivesse sobrevivido, né, não pessoas, mas os locais que tivessem sobrevivido ao bombardeio pudessem ainda conseguir se comunicar, né? Pensando que os soviéticos podiam, por exemplo, bombardear algumas regiões estratégicas, regiões estratégicas e isso parar. Eles fizeram entre as universidades porque no caso de uma guerra, uma coisa assim, pelo menos os desenvolvimentos poderiam continuar, né? Então a rede eram conectadas por linhas na época de 56 kilobits por segundo, que na época era muito dinheiro, e permitia uma comunicação entre as várias máquinas aí, ó. E aqui está a ARPANET, ela começando aqui as figuras aqui em 69, 70, 71, 72, começou com só 4 universidades aqui, ó. Universidade da Califórnia de Santa Bárbara, Universidade da Califórnia de Los Angeles, Universidade de Utah, essa aqui é a SRI, eu nem sei exatamente o que é. Aí foi juntando outras universidades com o tempo, MIT e tal, depois mais, até chegar aqui na APA de 72, mais ou menos, você tinha várias universidades já interligadas. Não era totalmente como eles queriam, assim, mas era um princípio já disso, né? Ela teve um impacto muito grande nas pesquisas, porque as universidades começaram, com um efeito colateral muito positivo, as universidades começaram a trocar informação com muito mais frequência do que trocavam antes. E aí, pesquisadores começaram a trabalhar juntos com mais facilidade e trocar informações com mais facilidade. Então, isso deu um boom nas pesquisas muito grande, né? O problema é que estava muito restrito às universidades que tinham contratos com o Departamento de Defesa, contratos militares, e nem todas tinham, né? Então, a National Science Foundation, que é a NSF, que é uma fundação de ciência, né, nos Estados Unidos, desenvolveu uma outra rede chamada NSFNet, que depois se fundiu à ARPANET e aí criou o que a gente conhece hoje como internet, né? Juntou com a NSFNet, junto com a ARPANET, aí entraram outras universidades, laboratórios de pesquisas, museus americanos, né? E depois, mais tarde, entraram também as empresas privadas grandes, que também tinham pesquisa, né? IBM, Microsoft, elas entraram nessa rede também,
primeiro essas empresas grandes e depois as empresas menores, as pessoas físicas e tal, né? E aí, a partir da década de 90, em 1990, surgiu a World Wide Web, só em 90. Isso tudo que a gente está falando aqui era tudo modo texto, você não tinha ainda grandes gráficos. Você tinha um serviço pai lá da web, que era o Gopher, que era um modo gráfico bem mais ou menos, mas era muita coisa em modo texto, troca de e-mails e acesso a informações de uma, né, muito troca de informações, arquivos e e-mails e tal. Em 1990 que surgiu a web, né, e aí a internet explodiu mesmo, aí começou a ter muito uso comercial, inclusive, né. Isso aqui, ó, como é que era o backbone da NSFNet em 1988, né, os sistemas de supercomputação ligados aqui e tal. E aqui está só falando que atualmente a internet tem uma arquitetura que veio disso aí, que é muito similar ao que a gente tem aqui embaixo. Aqui, ó. Tem algumas redes, né, que são interligadas. Aqui é a rede de um provedor, por exemplo, sei lá, da Oi, da Claro, da Vivo, da Embratel, sei lá. Não, aqui Oi, Claro, Vivo. Aqui é outra, por exemplo. Imagina que seja da Oi, aqui seja da Vivo, aqui seja da Claro. E aí elas são interligadas numa rede da Embratel, por exemplo, que interliga todas elas, certo? Então você tem várias camadas, assim, tem uma rede, outra rede, e elas interligadas em uma rede maior ainda que da Embratel, por exemplo, e aí essa, por sua vez, está interligada numa outra rede, uma outra camada que liga as várias operadoras do mundo inteiro, né? E assim por diante. Então você tem redes interligando redes, você tem várias hierarquias. Em várias camadas dessa você tem questões diferentes envolvidas. Aqui você tem pessoas ligando direto, aqui não, aqui são só interligando redes. Então você não tem que se preocupar com interligação de pessoas, e sim de redes. Né? Para entrar na internet, o usuário precisa se conectar a um provedor de serviço, e aí pode ser por vários tipos de conexão diferentes. Acho que vocês já estão mais ou menos habituados com isso, né? A gente hoje em dia tem muito aí a conexão DSL, que é Digital Subscriber Line. Quem tem um serviço telefônico e usa o mesmo canal telefônico para chegar à internet, normalmente é um DSL. A gente vai falar sobre ele, como é que ele funciona, bem mais para frente. Conexão de escada quase ninguém mais usa, né? Que é usar o próprio telefone, a gente vai falar sobre isso também. Cabo, que TV a cabo, você usa algumas faixas de frequência para transmissão de internet, a gente vai ver como que isso funciona. E hoje em dia a fibra chegando cada vez mais, né? Tipo Vivo Fibra, Claro Fibra, sei lá o que Fibra, Samap, Exo, tem vários provedores hoje em dia que levam a fibra até a sua casa. Até alguns anos atrás a gente falava assim, ó, dava essa aula, falava daqui a alguns anos isso aqui vai acontecer. Hoje em dia já acontece, né? Você já tem a fibra chegando até a sua casa. Às vezes ela não chega até o seu apartamento, mas ela chega até ali o seu prédio, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, era o FTTC que falava Fiber to the Curb, chegava até a esquina, até aquele armáriozinho da esquina, né? Hoje em dia chega até a sua casa, né? E aí tá falando que os provedores se conectam nos Internet Exchange Points, que são esses carinhas aqui, ó, que permitem a conexão entre as redes, né? Na verdade, você cria uma rede de redes, mais ou menos isso que eu tô falando com vocês. E aí, essa parte do backbone principal da internet a gente não vai ver muito. A gente vai ficar muito voltado no curso aqui para soluções que acontecem aqui nessa rede de acesso, onde as pessoas, as empresas estão conectadas, e menos aqui. A gente não vai ficar tão focado aqui no backbone da internet, não. A gente vai ficar focado mais nessas redes. Muitas das soluções aqui podem ser aplicadas aqui também, mas nem todas elas. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Essa parte aí é mais uma curiosidade. O interesse maior é a gente entender como é que funcionam essas camadas de rede. Isso que é mais importante. Certo? Essa parte que é mais importante. Mas também assim, não precisa decorar isso, não. Aos poucos a gente vai entendendo. A gente vai estudar principalmente camada física de enlace. Então isso vai ficar... Vocês saírem daqui no final do semestre e não souberem por que serve a camada física e a camada de enlace, alguma coisa está errada. Porque a gente vai ficar o semestre inteiro falando sobre isso. Se confunde ainda como é que é a camada de rede, transporte, aplicação. Isso não é tanto problema, não é o foco dessa disciplina, beleza? Mas camada física e de enlace a gente vai sair daqui entendendo bem como é que ela funciona. Tanto que, a partir da próxima aula, a gente vai já começar a falar exatamente disso aqui, ó. Tá aqui, desculpa, estava abrindo.
Fui abrir o arquivo errado. Cadê? Veja aqui. Na próxima aula a gente vai falar disso aqui. A gente vai falar, já começar a falar da camada física, né? A gente vai ficar aí uns 70% do curso falando sobre a camada física. Tem muita coisa pra gente falar de camada física. E a camada de enlace a gente vai tomar os 30% finais do curso aí, certo? A gente começa aqui, ó, falando sobre as camadas, né? Aplicação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física. E o que a gente vai se preocupar em falar, em ver como é que funciona agora, nesse primeiro momento, é a camada física. Dada uma sequência de bits aqui que eu tenho que transmitir, como é que efetivamente esse sinal é transmitido para o outro lado através de um sinal elétrico, ou um sinal de... não dá para falar só elétrico, né? Pode ser um sinal óptico também. E a gente vai falar um pouco sobre, começar a falar amanhã não, na próxima aula, sobre esses sinais. O que são? Como é que são esses sinais? Quando eu tenho um dado, uma sequência de bits, e vou transmitir, né, vou transformar num sinal, eu tenho um processo de codificação, de pegar esse dado, essa sequência de bits, e transformar isso num sinal elétrico, um sinal óptico, um sinal de radiofrequência, e quando chega no destino, eu tenho um processo de decodificação para transformar isso num dado de novo, numa sequência de bits. E como que isso acontece, né? Aí a gente vai relembrar algumas características de sinal, o que é um sinal analógico, o que é um sinal digital, o que é amplitude, frequência, fase, e assim por diante. Beleza? Eu não vou começar isso agora, não. Vou deixar isso aí para a gente começar na próxima aula. Vocês desculpem, a aula ficou um pouquinho mais curta hoje, porque eu tive uma reunião que eu estava com problema, me desvencilhei lá, mas eu vou ter que voltar agora, que está com um problema meio sério lá que eu tenho que resolver na Petrobras. Mas eu queria passar para vocês, principalmente essa parte de camadas. Eu vou já deixar uma primeira atividade para vocês sobre essa parte de camadas, das camadas, para vocês darem uma olhada. A partir da próxima aula, a gente vai voltar com força total aí na camada física. O nosso objetivo na próxima aula é a gente falar sobre os tipos de sinais, sobre as características dele, e já falar sobre a questão de domínio do tempo e domínio da frequência, sobre um cara chamado Fourier. Não sei se vocês já ouviram falar em Fourier, sobre séries de Fourier, e a gente vai falar um pouquinho sobre séries de Fourier, um pouquinho sobre como isso acontece. Inclusive, a gente vai falar aqui nisso aqui, a gente vai dar uma pausa nessa apresentação, e uma apresentação só sobre transformada de Fourier, sobre séries de Fourier, sobre domínio de tempo e frequência, para a gente entender isso direitinho, como que isso acontece, que isso é fundamental para a transmissão de dados. É uma coisa mais teórica, é a única coisa mais teórica mesmo que a gente tem, depois a gente vai, mais matemática, talvez, que a gente tenha, depois esquecer um pouco da matemática e entrar nas questões mesmo físicas aí relacionadas com a transmissão, mas a gente precisa esse conceito em matemático antes, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, sobre os sinais e sobre essa parte de Fourier. Que aí, acho que na próxima aula a gente consegue falar sobre isso. Talvez precise de mais um pouquinho de uma outra aula para acabar essa parte de Fourier, que a gente vai falar também. Beleza, pessoal? Show, valeu. Beleza. Valeu, professor. Beleza? Falou, Valeu, pessoal. professor. Boa noite para vocês. Acho que ninguém estava fazendo mecânica estática, não, porque ninguém botou aí para você o link. Não, tranquilo. Obrigado, Beleza? professor. Valeu, Falou. pessoal. Valeu, professor. Boa Falou, noite. pessoal. Boa noite, hein?